Conversas e confabulações, mais um vídeo do canal falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Eu tenho me dedicado nesses vídeos a tentar levar as pessoas a pensarem que é possível despertar as suas próprias forças interiores no cuidado com a sua saúde e no combate às doenças. No vídeo de hoje nós vamos avançar mais um pouquinho nessa conversa. Vamos confabular um pouco sobre como combater os efeitos do estresse, mobilizando as nossas forças internas. Nós já conversamos aqui sobre como o nosso organismo reage a situações de estresse agudo. Uma das causas de estresse, o medo. E como o nosso organismo reage cronicamente a situações de medo crônico, levando a estresse crônico. E as relações desse estresse crônico com a saúde. Como nós vamos nos contrapor ao estresse crônico? Qual que vai ser o nosso anti-estresse? Minha resposta? Com nossas atitudes. Com atitudes que nos conduzam a situações de bem-estar. Vejamos, se numa situação de estresse a gente vive uma situação desconfortável, o oposto disso vai ser uma situação de bem-estar que nós podemos produzir mobilizando nossas forças interiores, e eu vou demonstrar isso. Nós estamos acostumados a ver como as emoções modificam a nossa fisiologia. Quero um exemplo simples. Numa situação de vergonha, a pessoa fica com o rosto vermelho. Uma situação de emoção que produziu modificações no organismo, que ficou estampada no rosto. Da mesma forma, o medo, como já vimos, produz todas aquelas respostas de estresse. Eu vou chamar de reação negativa as respostas de estresse ao medo, para contrapor as respostas às situações de alegria, de conforto, de reconhecimento, de satisfação, situações amorosas, situações em que a pessoa se sente protegida, que são todas situações que produzem reações opostas às reações de estresse, que eu vou chamar aqui de reações positivas, apenas para efeito didático. Assim como o estresse é uma condição fisiológica, alegria, felicidade e bem-estar também é o que nós vamos ver agora. Vocês já devem ter visto falar nos hormônios da felicidade. Endorfinas, de serotonina, de dopamina, de ocitocina, são substâncias produzidas pelo cérebro e que estão relacionados com esses efeitos que são exatamente opostos aos efeitos desconfortáveis que o estresse provoca. Eu terminei o último vídeo fazendo uma afirmação: ser feliz, sentir-se feliz é fundamental para se ter saúde. A chave está aqui nesses hormônios da felicidade. Talvez o mais importante deles seja a citocina. A citocina é chamada também de hormônio do aconchego, muito proeminente na mãe a partir do parto e durante a lactação. Já repararam o enlevo com que a mãe olha para o seu filho quando está amamentando? É feito desse hormônio. Mas na população em geral, na história da humanidade, esse hormônio é fundamental e foi decisivo para a sobrevivência. É um hormônio do ser humano, não apenas da mulher. E está relacionado com os vínculos emocionais, com os vínculos sociais, com o desenvolvimento do afeto, com a formação dos laços de amizade e dos laços de amor. Consequentemente, ele foi importante ao longo da história da humanidade para a reprodução, para a proteção entre os indivíduos e para a sensação de segurança que os indivíduos sentem em sociedade. Eu falei em vídeos anteriores sobre a importância do suporte social, está relacionado com isso. Quem não viu, volte lá e veja. Aliás, eu recomendo, abro um parênteses aqui para recomendar, existe uma sequência lógica entre os meus vídeos, então é importante, no caso de dúvida, voltar lá nos primeiros e rever os vídeos para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu estou seguindo. Mas retomando aqui, a ocitocina é o hormônio que está relacionado com essa busca da vida em sociedade. Lembre que eu falei no vídeo anterior que as pessoas em isolamento social, elas tendem a baixar a guarda, desmobilizar a sua vigilância contra ameaças internas, como por exemplo as infecções, em função de evocar a memória do passado, de desproteção social.
Também está dentro dessa linha de raciocínio. Então vocês vão ligando as ideias e vão perceber onde é que nós vamos chegar com essa discussão de hoje. Outra substância é a serotonina, que está relacionada com as sensações de desejo, de prazer, de felicidade. Quando é embaixo no organismo, as pessoas têm mais ansiedade, mais depressão. Existem até medicamentos que visam aumentar a serotonina no organismo para corrigir esses distúrbios emocionais. O primeiro deles, inclusive, quando foi lançado, foi chamado de a pílula da felicidade. Fez muito sucesso, vendeu muito, virou mania. Por fim, falando de endorfina, um análogo natural da morfina, que tem como efeitos produzir a sensação de bem-estar, de conforto, de bom humor, de alegria. Tem efeito analgésico, diminui a dor, tem efeito relaxante, então diminui as tensões musculares. Vejam quanta coisa eu estou falando aqui, que são efeitos exatamente opostos aos do estresse. Ok, vamos comprar na farmácia essas substâncias? Não. Vamos produzi-las. Aqui que está o pulo do gato. É aqui que está a chave do vídeo de hoje. O que nós vamos fazer para criar essas condições que vão melhorar nosso estado de saúde e contrabalançar os efeitos do estresse no nosso organismo? Quais as nossas atitudes podem aumentar a produção dessas substâncias no organismo? Eu não precisava responder a pergunta. Pense um pouco. Qualquer coisa que você faça que produza naturalmente uma sensação de bem-estar, de prazer, de conforto, de segurança, significa que você está estimulando a produção dessas substâncias. Vamos citar alguns exemplos para estimular o pensamento e vocês vão aumentando a lista aí. Atividade física aeróbica, regular e intensa. É um potente estimulante da produção de endorfinas. Já repararam que a pessoa que começa a praticar uma atividade física intensa, ela se torna como que, entre aspas, viciada na atividade? O resultado é esse. A pessoa cria um círculo virtuoso de atividade produzindo substâncias que dão prazer, relaxamento, aumenta a alegria, melhora o estado de humor e por causa disso elas ficam mais dependentes, entre aspas, ainda de atividade física. Já repararam, quem já jogou futebol, você leva uma pancada no futebol, você não sente dor? Você está com níveis altos de endorfina no corpo que tem ação analgésica. Aí as pessoas dizem, depois que o corpo esfria, que a dor aparece. Não é porque o corpo esfriou, é porque o nível de endorfinas caiu quando você parou de fazer atividade física. À medida que começa a cair, a dor começa a aparecer. Tem alguns alimentos que são específicos em estimular a produção dessas substâncias. Quem nunca viu falar da relação do chocolate com melhora do estado de humor? Comer é prazeroso. E eu vou citar um terceiro exemplo que é muito importante. As interações sociais. Falamos nisso em vídeos anteriores, quando falamos sobre a importância do suporte social. Exercitar as amizades, conversar, rir copiosamente, conversar com as pessoas, brincar, atividades de lazer, atividades que produzam relaxamento, atividades relacionadas com a compaixão. Aqui eu quero parar um pouquinho para conversar um pouco mais sobre isso, sobre o quanto isso é importante no estado de saúde da gente. Compaixão é união de sentimentos, é uma empatia pelo sofrimento do outro, mas uma empatia que leva a uma atitude no sentido de tentar diminuir o sofrimento, aliviar o sofrimento. Isso é tão importante, isso é fundamental, não apenas para quem sente compaixão, mas para quem recebe essa compaixão. Então, quando você sente compaixão por alguém, isso te mobiliza no sentido de ser solidário, de ser altruísta, de tentar ajudar. Quando você ajuda alguém, quando você se dá a alguém, a sensação de prazer e de bem-estar é muito maior em você que está dando do que em quem está recebendo. Então é assim, as emoções positivas se contrapõem aos efeitos das emoções negativas. Tal como as emoções negativas levam ao adoecimento, as emoções positivas levam à melhor saúde. Lembrem-se de uma afirmação que eu fiz, que quem ama e é amado adoece menos e quando adoece se recupera mais rápido. Existe explicação fisiológica para isso e a explicação fisiológica
de forma simples, está sendo apresentada aqui nessas ideias sobre as quais eu estou discorrendo. A título de ilustração, vamos comparar então a imagem que eu apresentei quando eu falei sobre os efeitos do estresse no organismo com essa imagem que mostra como o organismo reage às emoções positivas. Vejam que a gente tem agora um círculo virtuoso. Atitudes que levam à produção de substâncias relacionadas com bem-estar, com prazer, com alegria, com bom humor, criando no organismo essa sensação, leva a pessoa a ter mais disposição para ter essas atitudes benéficas. Um círculo virtuoso em que boas atitudes levam à criação de um ambiente favorável a mantermos produzindo boas atitudes. Eu costumo afirmar, nós produzimos as nossas doenças e podemos produzir as nossas curas, desde que consigamos mobilizar as nossas forças interiores em direção à saúde. Eu quero dar aqui alguns exemplos rápidos de como a compaixão é importante nesse processo. Eu sou de uma família grande de 10 filhos, nasci no interior, num lugar que não tinha acesso por estrada, era trilha, saía de lá a pé ou a cavalo. Não tinha acesso a tratamento médico, então quando a gente adoecia, mamãe se virava para cuidar da gente. Beijo, mãe! Pois é, era uma luta. Mas o que eu quero contar aqui é o seguinte, eu tinha umas crises de erisipela e tinha febre alta que me levava a delirar. E minha mãe ficava assustada com aquilo, não sabia o que era. E ela cuidava de mim durante a noite com seus recursos disponíveis até eu melhorar. E é isso que eu quero descrever aqui, a sensação de conforto que eu sentia, que é um exemplo maior de compaixão do que uma mãe cuidando do filho. Eu vou dar um outro exemplo. Hunter Adams era um jovem americano na década de 60, revoltado com a vida. O pai tinha morrido na guerra do Vietnã, tentou suicídio e ele se internou voluntariamente numa clínica de tratamento e lá ele descobriu, na sua interação com os pacientes, que existia uma forma diferente de se ajudar no processo de tratamento que era muito mais eficaz do que o tratamento medicamentoso que ele recebia. Lá ele decidiu estudar medicina com esse propósito, de compreender melhor como as relações entre as pessoas, incluindo obviamente a relação médico-paciente, interferem no processo de tratamento e de cura. Ele tentou, depois de formado, montar um instituto que cuidasse desse tratamento, ignorando completamente tudo que existe de tradicional. É óbvio que não ia dar certo, porque nós não podemos separar as coisas. Lembra da imagem das engrenagens que eu mostrei no vídeo anterior? Você tem os fatores predisponentes à doença, você tem os recursos de tratamento que a medicina disponibiliza, e você tem a outra engrenagem onde estão as suas atividades humanas, a forma como você vive, as suas interações sociais, a sua afetividade, o seu estado de espírito, que também são parte desse processo, não são suficientes para que você tenha saúde, são parte do processo. Ele tentou isolar isso do resto e não deu certo. Ele esteve no Brasil em 2007, deu uma longa entrevista para uma emissora de televisão, onde ele explicou melhor quais eram os seus pensamentos. Eu pensei da entrevista algumas frases dele. Os pacientes me ajudaram a entender que ajudando-os eu poderia esquecer os meus problemas, se referindo a quando ele estava internado na clínica. O papel do médico não é curar, mas cuidar. Nossa função é melhorar a saúde. Isso significa melhorar a qualidade de vida e não apenas adiar a morte do paciente. Agora já se referindo ao papel do médico. O riso é terapêutico. E foi os seus efeitos que eu me propus a estudar ao longo da minha vida. A medicina é um exercício constante de compaixão. A amizade é o melhor remédio para manter a saúde emocional e a alegria de viver. Hunter Adams, que depois recebeu o apelido de Pat, inspirou o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. Foi lançado em 98, fez muito sucesso. Não apenas o filme, mas todo o trabalho de Pat Adams em seu instituto nos Estados Unidos inspirou a formação dos doutores da alegria mundo afora, que foi a marca de todo o trabalho dele, desde quando ele era ainda estudante de medicina. Levar alegria para os pacientes que estavam sofrendo enquanto estavam internados. Porque ele já tinha entendido que fazendo isso, ele estava minorando
diminuindo o sofrimento daquelas pessoas e contribuindo para que elas ou melhorassem mais rápido ou que elas pelo menos sofressem menos. Isso inspirou os doutores da alegria mundo afora, que são pessoas que se vestem de palhaço e vão nos hospitais levar um pouco de alegria para as pessoas a partir desse conceito de que rir faz bem à saúde. Troque o que o Pat Adams falou na sua entrevista, tire o médico e coloque você no lugar. Tudo que ele falou ali se aplica às nossas relações. Nós podemos afirmar que o nosso papel no mundo é aliviar o sofrimento dos outros, é ajudar o outro a aliviar o seu sofrimento. Nós somos parte de um todo. Se um membro desse todo está doente, nós sofremos junto com ele. Se eu faço alguma coisa para aliviar o sofrimento de um membro desse corpo, eu recebo também os benefícios. Essa é a filosofia por trás da ideia. Em resumo, há coisas que só você pode fazer pela sua saúde e que talvez você não esteja fazendo porque ainda não descobriu o que pode fazer. Então vamos combinar uma coisa? Se o estresse bater a sua porta, receba-o com alegria, com flores, com música e com um saboroso cafezinho com pão de queijo. Ele vai continuar existindo, não vai deixar de existir, mas a sua relação com ele vai se tornar mais leve. Agora você já pode responder a pergunta: há lugar para a alegria, para o bom humor, para a diversão, para dar risadas nessa pandemia? Sim, há. Isso não é alienação. Isso é criar condições para que o seu organismo possa reagir melhor à ameaça que esse vírus representa para nós. Muito obrigado por ter vindo até aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para receber as notificações, me ajude a levar a minha mensagem de otimismo, de esperança e a mostrar às pessoas que nós somos agentes do nosso estado de saúde. O estresse é inevitável, mas ser feliz é questão de escolha. Concorda? Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.